com o CNPJ, é uma entidade? Tenho, deixa eu passar o registro. Sim, não, tudo bem. É uma indagação que faço, porque houve dúvida com relação à representação. Então, a senhora Andréa Lenz está falando como representante da Federação Brasileira de Identificação Veicular. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Everton Calamucci, ele que é presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsitos e Sindicatos de Despachantes do Estado do Paraná. Boa tarde. Pois não, doutor Everton. Boa tarde a todos. Eu, aqui cumprimentando a nobre deputada Cristiane Yared, eu estarei cumprimentando todos os nossos nobres deputados e cumprimentando também aos presentes de uma matéria tão importante que nós estamos tratando hoje. A primeira preocupação nossa, eu que venho de um estado de fronteira, a deputada Cristiane Yared também é oriundo do sul do país, aonde nossos estados fazem fronteira com os países que compõem o Mercosul. E nós, que vivemos a vida de fronteira, sabemos as dificuldades dos impactos, que sempre são muito rápidos nesses estados. Talvez a Bahia, talvez o Ceará, talvez o Espírito Santo, e até mesmo o Rio de Janeiro, os impactos são menores, porque não fazem parte da fronteira com os países do Mercosul. Uma das nossas preocupações é as questões tributárias e as repercussões econômicas que isso vem para os nossos estados. Principalmente por quê? Porque é um aspecto técnico que eu vou falar aqui. O lapso temporal não está muito claro. O que vem a ser um lapso temporal? O período em que um veículo fica entre um país e outro. Hoje nós sabemos que um carro da Argentina, ou do Paraguai, ou do Uruguai, eles têm um tempo determinado para permanecer no país. Ora, com o livre acesso da placa Mercosul, com certeza, as nossas empresas transportadoras que hoje estão dentro do nosso estado do Paraná, as grandes empresas de aluguéis, de locadoras de veículos, que hoje estão sediadas no Paraná e em especial também em Minas, com certeza poderão, e sempre há bons advogados para conseguir isso, migrar para os países que fazem fronteira com o Brasil, especialmente os países do Mercosul. É uma preocupação muito grande e, com isso, também há reflexo na compra dos veículos. Eu não sei se nós temos alguns representantes aqui da FenaBrave, que são das revendedoras de veículos, e que nós teremos também repercussões econômicas que poderão trazer transtornos aos estados que compõem a região sul brasileira. E ao Mato Grosso também do Sul. A segunda preocupação, e aí o nosso companheiro da Polícia Rodoviária, o Antoniel Alves, foi feliz em analisar também a questão da interligação entre os países. Realmente, o SERPRO aqui e a Polícia Rodoviária Federal têm condições de fazer a leitura das placas, essas nacionais que nós temos agora, e das placas Mercosul, das poucas placas Mercosul que foram implantadas no país. Tem condição, sim. No entretanto, não há possibilidade da Polícia Rodoviária Federal ver e analisar as placas que vêm, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. Não há essa interligação. Isso tem que ficar muito claro. O Paraguai, e aqui estou falando de cátedra, porque já fui lá e tentei entender o motivo pelo qual os veículos do Brasil normalmente eram roubados ou furtados e levados para o Uruguai, para o Paraguai e para a Bolívia especialmente. Isso me chamou muita atenção. Mas por que só isso? Por que não é para a Argentina? Por que não é para o Uruguai? É porque no Paraguai e na Bolívia, e nos países hispânicos é muito comum isso acontecer, existem cartórios de registro de bens móveis e imóveis. E os cartórios de registro de bens móveis fazem, às vezes, o Detran, no Brasil. Então, por que rouba? Por que se furta um carro? Vá para a fronteira, atravessa a ponte, joga as placas brasileiras fora, leva no cartório, o cartório faz uma proclama tipo casamento, tipo, esse carro é furtado, quem tiver alguma coisa contra que se manifeste em 30 dias.
Ninguém se manifestou. Claro que o brasileiro não vai fugir daqui, vai saber o carro está onde no Paraguai. Vai lá, tal, é registrado no Paraguai o veículo. E aí é feita uma escritura e os carros porta-luva fazem uma escritura de veículo. Como é que nós vamos aqui no Brasil, isso eu quero ser enfático nisso, como é que nós vamos fazer a médio prazo uma interligação? Alguém aqui me falou, e eu achei interessante, que então o Brasil, se tivesse realmente um pacto com esses países que compõem o Mercosul, o Brasil, através do SERPRO, fazia essa interligação, porque nós temos capacidade científica e técnica para fazer isso aí. Finalmente, para não me estender muito, eu sei que a casa vai ter outras pessoas que têm que ser ouvidas, eu gostaria também de lembrar que está pipocando pelo Brasil inteiro ações da Justiça suspendendo temporariamente a placa Mercosul, em vários estados, por diversas razões, e razões importantes. E muito se dá em conta, eu quero pedir perdão, eu não vim aqui para criar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de crítica mais profunda, porque está em lei. Agora, eu quero lembrar, principalmente aos nobres deputados que aqui estão presentes, que muitas vezes, vocês, deputados, têm uma dificuldade extraordinária para aprovar uma lei sequer. Às vezes passa uma legislatura, 2 legislaturas, e os deputados sequer têm essa condição de legislar, que é a condição sine qua non, é a condição que é vocês pelo voto. No entretanto, o que nós estamos vendo nesse país é que os conselhos estão legislando muito mais que essa casa. E essa matéria, placa Mercosul, e outras, de outros conselhos que não vêm ao caso, nós aqui estamos, porque aqui é a questão específica da aviação e transportes, essa matéria devia que estar aqui dentro dessa casa. Nós chamamos no direito, e acho até que o termo é muito apropriado, legislações extravagantes. Eu falava com o Antoniel, né? E, evidentemente, que os conselhos são importantes porque vem a questão técnica. Por exemplo, de visibilidade de uma placa, se tem que ser a 50 metros, 40 metros, tudo bem, nós até entendemos. Mas a questão de ser discutido dentro dessa casa, essa questão da placa Mercosul, é de fundamental importância. Então, eu, na qualidade de presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, que operamos junto aos Detrans do Brasil inteiro, eu... Não é nem a questão, não sei se tem esse direito, deputado, presidente, não sei se tem esse direito, mas pelo menos solicitar, pugnar, para que a gente consiga pelo menos uma postergação da implantação das placas Mercosul, para que a gente consiga aprofundar essas discussões, mesmo porque eu tratei aqui de uma questão econômica tributária, a doutora Andréa tratou sobre a questão comercial efetivo das placas, e aqui a Polícia Rodoviária Federal, em nome do Antoniel, e ele falou também sobre a questão de como é que nós vamos controlar esse fluxo de placa de veículos que vem do Paraguai e do Uruguai. Uma única coisa, para terminar apenas, o Paraguai, pelo que eu analisei, pelo que eu tive a oportunidade de fazer um estudo mais apropriado, dificilmente, num prazo de 5 anos, vai conseguir implementar um sistema mais ou menos plausível. Primeiro tem que criar departamentos de trânsito. Essa história, essa questão da estruturação de cartórios que fazem, às vezes, de Detrans, você anda com uma escritura pública no porta-luva do carro. Essa é a situação do Paraguai. E é por isso que, muitas vezes, os furtos são direcionados a esses países. Muito obrigado, fico à disposição de todos. Vou passar a palavra... eu vou passar a palavra ao senhor Everton Calamucci. Presidente, nessa última rodada, eu gostaria de, apenas, antes de dar minha fala, eu gostaria de fazer uma constatação. E isso é muito importante, eu peço que todo mundo ouça com muita atenção. Placas do Rio de Janeiro, deputado, elas foram, pessoas fizeram o primeiro emplacamento, carro novo, no Rio de Janeiro. E aí, imediatamente, esse carro novo passou uma semana, 2 semanas, foi vendido para o Paraná. Quando esse veículo foi para ser emplacado no Paraná, como nós não tínhamos sistema, nós tivemos que reimplantar uma placa nacional, uma placa cinza.
Isso é um problema que vai acontecer e o deputado falou com muita propriedade. Agora, com relação à minha fala, além das questões tributárias, repercussões econômicas que não foram tratadas, porque também não é o caso, mas eu falei porque eu achei que é importante que a gente debata essa matéria, e a minha preocupação também é com a frota do meu Estado, né? Eu não quero evasão, porque o meu Estado vai sofrer com o problema de evasão de frota, e isso é uma preocupação. Nós vamos ter que acertar essa situação em lei aqui. Mas eu gostaria que, se possível, nós tivéssemos, não depender da questão do Detran, mas nós resolvêssemos aqui dentro dessa comissão. Pelo menos nós ter uma dilatação de prazo, para que a gente corrija algumas defecções dentro que a gente reconhece, dentro dessa atual resolução que regula a placa Mercosul. E eu acho que, e nós todos aqui, os vários segmentos que estão envolvidos nessa questão da placa Mercosul, que a gente volte a discutir várias rodadas de discussão, e eu entendo, como a nobre deputada Cristiane Arede, que a gente pode efetivamente continuar essas discussões, porque nós vamos ter aí um novo governo que está se avizinhando, que vai chegar, que vai tomar posse, e a gente precisa discutir com maior profundidade isso aí. Porque, de repente, o novo governo diz, não, eu não quero. Apesar que eu acho difícil. Eu acho que esse projeto é bom, esse projeto é positivo, esse projeto, a questão Mercosul é uma questão interessante, mas a gente precisa trabalhar. Eu vou dizer mais uma situação que me preocupa muito. Questão de estampadores. Nós temos aqui uma série de estampadores e fabricantes de placa. É um investimento, e aqui alguém falou, o Ivânio aqui falou, que não é um investimento barato. Ser estampador não é uma microindústria, é uma microindústria. Não é um investimento caro. Só que aí nós vamos se deparar com um problema. Eu vou falar pelo sul do Brasil, vou falar pelo Paraná, que é um estado que tem uma população grande, e cidades uma próximas da outra. Mas nós temos regiões do Paraná, aquelas regiões dos Campos Gerais, Guarapuava, que nós temos municípios de 90 quilômetros distantes de Guarapuava, que é o principal polo. Eu estou falando isso a nível de Paraná. Com o artigo 5º dessa resolução, o sujeito, o cidadão que mora, vamos dizer, na cidade do Turvo, ou em Candói, que é da região do centro do Paraná, ele vai ter que andar 80 quilômetros para colocar a sua placa, e mais 80 para voltar. 160 quilômetros para colocar uma placa, para ficcionar essa placa. Por quê? Porque não vai ter um estampador no Candói. E eu estou falando em Candói, no Paraná, não estou falando na boca do Acre, lá no estado do Acre, Cruzeiro do Sul, no extremo da Amazônia, que não é vantagem, você não tem economicamente retorno para ter uma microindústria que seja, porque a frota não vai permitir esse investimento. Então nós temos aspectos econômicos que têm que ser sim avaliados, têm que ser avaliados. E nós não temos, isso é importante que se diga aqui, nós não temos uma capilaridade grande para a instalação dessas placas. Também uma outra situação, é o artigo 5º que eu gostaria de discutir. Muito se falou, e agora vou sair em defesa dos despachantes de trânsito desse país, que nós estaríamos inflacionando o preço, porque nós sempre, historicamente, intermediamos isso. Nós fizemos o documento. Hoje, nós fazemos, como disse alguém aqui, 85% dos veículos sendo emplacados via despachante. E é verdade, isso é uma realidade. Nós temos uma capilaridade bem maior, porque nós não temos uma microindústria. Eu reconheço o valor dos estampadores, mas ele não vai se estabelecer em cidade que não tenha retorno econômico para ele. Nós temos. Então, é uma situação que nós vamos ter que ver, e nós fazemos o comércio. O comércio sempre foi muito importante. Senão, nós compraríamos essa camisa na indústria, ou essa gravata na indústria. O comércio, ele não sobe o valor. Pelo contrário, ele regula o valor. Senão o comércio não existiria. Para que o comércio? Vamos voltar à Idade Média, vamos comprar direto da indústria, antes da Revolução Industrial. O que nós precisamos, na verdade, é atentar para essas questões. Eu estou falando de sul do Brasil. Agora, eu quero ver a questão da Amazônia. Eu quero ver daqueles longínquos rincões desse Brasil, né, que não vai ter condições de se instalar e você não vai ter um empresário disposto
a se estabelecer em Cruzeiro do Sul, na Boca do Acre. Eu não estou falando assim, mas municípios, né, pontuais. E falo que o Paraná é um estado desenvolvido, nós temos cidades próximas. Claro que, se você falar, por exemplo, no Vale Rio dos Sinos, na Grande Porto Alegre, se você falar na Grande Curitiba, que são cidades próximas, até cidades médias, como Londrina, Maringá, Uberlândia, que são cidades que têm uma região, cidades próximas, tudo bem. O problema é naquelas regiões mais longínquas, isso me preocupa muito. Eu fico muito agradecido a essa oportunidade e nós estamos, a Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, nós estamos dispostos a continuar essa discussão, a aprofundar esse tema e achamos de bom alvitre que a gente consiga dar um tempo um pouquinho maior para a gente resolver essas pequenas questões pontuais. Doutor Rony, está de parabéns, o teu projeto é excelente, o Brasil precisa de segurança sim. Muito obrigado. A palavra, senhora Andréa Lenz.